E aí galera, aqui é o Douglas do Dizascope e a gente está mais uma semana aqui com o quadro Certo ou Errado. E na semana passada foi muito legal, foi sobre usos e costumes, teve um acesso bem grande. Se você não viu ainda, entra lá, jesuscope.com, você vai ter acesso a todo o conteúdo do Jesuscope, tem artigo, tem pregação, tem vídeos curtos e também tem lá o quadro Certo ou Errado. E nós pedimos na semana passada para o pessoal comentar qual assunto que eles queriam que a gente falasse aqui no quadro Certo ou Errado. O pessoal comentou bastante, então nesse vídeo a gente vai falar sobre esse assunto. Então o assunto é esse, dessa semana. Beijo na boca. E é lógico que a pergunta é se é certo ou errado o beijo na boca no namoro, né? Mas é importante a gente pensar de que tipo de beijo na boca a gente está falando. A gente está falando do selinho, quando o casal chega e encosta a boca assim, ou a gente está falando do beijo de língua, onde tem essa troca aí de fluidos, essa troca de saliva aí, onde um põe a língua na boca do outro. Que tipo de beijo na boca é esse que está questionando? Então eu vou falar, lógico, do beijo de língua aqui. E é importante para começar a gente pensar o seguinte: para que serve o beijo na boca? Essa pergunta é muito feita na maioria dos lugares que eu vou ministrar e tem algum momento lá que eles abrem para a pergunta, é feita essa pergunta sobre o beijo na boca. E quando você questiona o jovem sobre essa questão do beijo na boca, você propõe para ele, por que você não namora sem beijar? Aí a desculpa deles é sempre essa, porque como é que eu vou demonstrar carinho pela minha namorada? Só que depois que eu casei, eu tive uma ideia totalmente diferente dessa questão do beijo na boca. Por quê? Porque toda vez que eu quero demonstrar carinho para minha esposa, por exemplo, eu fui viajar, fiquei 2 dias fora, aí eu volto para casa e eu quero demonstrar carinho para minha esposa, não é um beijo de língua que eu dou nela. É um beijo de selinho, ou um beijo no rosto, ou um carinho. Porque demonstração de carinho não é o beijo de língua. Se eu chegasse de viagem, né, e falasse, oi Val, tudo bem? E colocasse a língua dentro da boca dela, ela não ia sentir um ato carinhoso. Ela ia sentir uma invasão ali. Por quê? Porque o beijo de língua no casamento é usado para um aquecimento da relação sexual. Geralmente quando você começa a beijar de língua e você está dizendo para sua esposa, para o seu esposo, olha, eu estou querendo algo mais hoje, vamos namorar tal. Então, a pergunta é, para que beijar de língua no namoro? A desculpa que é uma demonstração de carinho não cola, porque demonstrar carinho a gente demonstra com um beijo no rosto, com um selinho. E assim, tem um problema. O que é o namoro? O namoro é um tempo que a gente tira para conhecer a pessoa, para saber se ela é a pessoa que vai passar o resto da vida ao nosso lado. Se ela é a pessoa que eu vou dar uma aliança e vou prometer amá-la pelo resto da minha vida. Para isso que serve o namoro, para a gente conhecer a pessoa. E tem um problema. Quando você está namorando e você começa a beijar de língua e você começa então a ter reações químicas no seu corpo e no da pessoa, a sua escolha já fica influenciada. Porque assim, quando a pessoa ela não está beijando e ela está ali paquerando alguém, ela começa a orar assim, Senhor, me mostra se é ela, Senhor, me mostra se é a pessoa certa, se não for, tira do meu caminho e tal. Quando a pessoa começa a beijar e ter as sensações que tem no corpo, a oração muda. A oração geralmente é assim, Senhor, que seja esse, Pai. Que seja ela, Senhor. Abençoa, agora eu quero ela, Senhor. Abençoa o meu namoro, eu quero ela. A sua escolha fica influenciada pela química. Se não tivesse a química, a gente seria muito mais racional para escolher. A gente começaria a olhar como ela se comporta em casa, como é que ela cuida das coisas dela, como é que ela é nos estudos, se ela é preguiçosa, se ele é trabalhador, se ele se ele se arruma bem, se ele está sempre de desodorante, com o hálito certinho. Agora, quando tem química, gente, a paixão nos deixa cego. Se para você não beijar é um absurdo, tipo assim, como é que eu vou namorar sem beijar? Significa que talvez você esteja tendo um namoro recreativo.
É um namoro que serve para você ter um passatempo, ter um momento gostoso. Sabe, igual você vai lá e toma um sorvete, aí você vai lá e fica com a sua namorada. É um tempo de prazer, um tempo gostoso. Eu não estou dizendo que namoro tem que ser ruim. Namoro não pode ter prazer, não é legal namorar. Vai ser sempre legal namorar. Agora, é uma filha de Deus que você está namorando. E Deus, ele tem um problema muito grande quando a gente começa a usar pessoas para o nosso bel prazer. Quando a gente começa a usar o corpo do outro, a beleza do outro, simplesmente para ter prazer. Se para você é um absurdo não beijar, será que você não está tendo um namoro recreativo? Porque o namoro vai muito além disso, gente. Um namoro responsável resulta numa família estável, numa família abençoada. Um namoro irresponsável gera o que a gente tem visto para todo lado. Esse monte de divórcio, esse monte de filho sem pai ou filho sem mãe, porque os dois decidiram parar. Por quê? Porque a recreação acabou. Então, o problema do beijo na boca não é o beijo na boca. O problema do beijo na boca é para onde ele nos leva. É o que vem depois do beijo na boca. Entendeu? Ninguém beija na boca de língua com a mão no bolso. Entendeu? Os dois com a mão no bolso aqui, ó. Ninguém. As mãos sempre estão soltas e o problema é para onde a mão vai. Aonde você coloca a mão quando você está beijando na boca. Então o problema não é o beijo na boca, mas o que ele nos leva e os pensamentos que ele nos traz. É como se o beijo na boca intensificasse a nossa tentação. Era como se a gente colocasse gasolina em algo que a gente não quer que pegue fogo. Então, é certo ou errado o beijo na boca? Se você consegue beijar na boca, de língua, e não pensar nada, não ter uma ereção, não ficar com vontade de fazer algo ilegal diante de Deus, que é o sexo antes do casamento, para você é certo. Agora, se você é como eu quando eu namorava, e quando você beijar, e quando você beija de língua, vem pensamentos na sua cabeça, você fica excitado e você fica mais propenso a pecar, então é errado no namoro. Pensa nisso. Eu sei que a nossa sociedade prega isso o tempo todo, que, namorar é curtir, é beijar, mas eu tô falando aqui com pessoas, eu sei, que querem santidade, que querem acertar, que querem estar diante de Deus perfeitos, que estão buscando isso. Então, se você está buscando isso e o beijo na boca te faz pecar, cara, não tenha problema nenhum em parar. Curta essa pessoa aí com ideias, com conversas, falando dos seus planos e ela falando dos planos dela, para vocês verem se tem a ver com o futuro que vocês vão ter. Conheça ela e entenda, será que ela é a pessoa para o resto da sua vida? Beijo na boca é certo ou errado? Depende de você. Gente, obrigado por vocês terem assistido mais um Certo ou Errado. Comenta aí embaixo sua opinião. Aqui a gente é democrático. Você pode falar o que você quiser. Nós vamos até responder para vocês. E também comenta com outros assuntos que vocês querem que a gente fale aqui. A gente está sempre pegando os assuntos aí a partir do nosso público, tá bom? Até semana que vem, terça-feira que vem tem mais. Não perca, compartilhe, dê joinha, se inscreva no canal e entra lá no didascopies.com. E não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Até semana que vem. Deus abençoe.